Bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário, nosso canal que funciona todos os dias, trazendo aqui para todo mundo interpretações e respostas dos oráculos, para toda a galera que busca o direcionamento aqui nas cartas, né? Com cada pergunta que eu venho responder em cada vídeo. Então, se você está chegando agora para participar, se inscreve com a gente, ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo. Isso é muito importante para que o nosso canal tenha mais alcance e as nossas leituras gratuitas sempre continuem acontecendo aqui, tá? Então, já temos a nossa mesa com 3 baralhos aqui dispostos, né? A gente vai começar a falar da conversa aqui desse momento, nesse vídeo onde estamos juntos. Você vai começar já a sentir qual é o baralho que chama a sua atenção, fazendo a sua escolha onde estão as pedras, que são os 2 decks de baralho cigano aqui da mesa. No centro eu tenho o tarô, então você não precisa escolher o tarô, porque eu vou colocar junto com cada deck do baralho cigano, tá? Então o que você vai escolher é o baralho aqui da esquerda ou da direita, onde temos as pedrinhas, cartas da esquerda com um quartzo azul ou cartas da direita com um quartzo fumê. E qual é o nosso assunto desse vídeo? Por que ele ou ela não se entrega ao sentimento? Por que a outra pessoa de repente apresenta resistência para aproveitar as oportunidades que vocês podem aproveitar juntos? Então esse vídeo atende, né, a necessidade de respostas para quem se encontra nessa situação. De repente lidando com alguém em um relacionamento até, e você sente a outra pessoa ali meio travada, com dificuldade para se entregar. Então, de onde vem essa resistência? De onde vem, de repente, esse bloqueio emocional que a outra pessoa tem e que está atrapalhando na entrega afetiva com você? É o que a gente vai responder, então, olhando as cartas a partir de agora, tá? Eu sempre começo pelo baralho da esquerda e o tempo para cada um eu deixo aqui abaixo na descrição. Então, se você fizer a escolha aqui das cartas da direita, só dá uma olhadinha aí abaixo para ver onde começa a sua mensagem, você avança o vídeo e vai direto para lá, certo? Então, vamos começar aqui a nossa leitura. Eu vou tirar de cena um pouquinho esse baralho azul, então, com o quartzo fumê, as cartas da direita, para a gente começar a trabalhar com o baralho aqui da esquerda, certo? Só que dessa vez eu vou colocar primeiro o tarô, ao invés do baralho cigano. Vou mostrar para vocês como é que a mesa vai ficar montada aqui. Então vai funcionar assim, ó. Vou colocar um arcano maior bem no centro ali. E aí vamos lá, então, tirando a pedra agora do quartzo azul. E vamos abrir também o baralho cigano. E aí vou colocar cartas do baralho cigano ao redor do tarô. Dessa maneira, serão 5 cartas na mesa, tá? 4 cartas do baralho cigano, mais uma do tarô, mais um arcano, então. E aí, a gente vai chegar à nossa resposta. Por que ele ou ela não se entrega ao sentimento? Onde estão as travas emocionais? Onde está o bloqueio afetivo? Né? O que está, de repente, atrapalhando a outra pessoa de fazer fluir melhor o que vocês podem aproveitar juntos, né? Então, esse é o nosso tema. Tá aí a mesa prontinha. Vamos abrir as cartas agora para alcançar esse entendimento. Baralho cigano todo aberto. Vamos abrir o tarô também, tudo junto aqui. Olha só, gente, o que nós temos aqui? Vemos de cara a situação de medo. Medo que a outra pessoa tem de se decepcionar. Quando aparece essa circunstância, geralmente as cartas falam de uma pessoa que traz uma experiência negativa do passado, né? Um trauma em um relacionamento anterior. Aquela pessoa que amou, que se entregou e que quebrou a cara, né? Que de repente não se relacionou com uma pessoa que era muito correta, que pisou na bola, né? Que gerou um trauma, uma dificuldade grande de superação emocional. Então, fica essa marca e isso gera um bloqueio emocional, tá? Então, de cara a gente consegue perceber essa situação na mesa que está atrapalhando.
ele ou ela para fluir mais com você, para se entregar mais a você. O medo de se decepcionar, o medo de se iludir, né? E de a realidade não corresponder às expectativas. Isso está muito aqui no arcano da lua do tarô, tá? Quando a pessoa começa a se preocupar se não está criando ilusões e aí fica com medo de se decepcionar, o medo de sofrer. Como eu expliquei, geralmente isso traz uma carga do passado, marcas de um relacionamento que não foi legal, né, que a pessoa já teve, e aí isso pode atrapalhar o presente. O que que gera essa situação? Nós temos a carta dos ratos aqui na parte de cima, na direita, que mostra exatamente essa carga do passado, do prejuízo emocional, né? Então já é aquela ideia meio fixa de que vai dar errado. Eu vou me entregar e vou me ferrar de novo. Então, eu vou ficar na minha, né? E aí, olha só, esse ficar na minha, a torre, uma carta de introspecção, quando a pessoa se fecha mais nas próprias emoções, né? Ali na própria individualidade e cria realmente uma barreira, né? Que atrapalha o andamento das coisas, tá? Que atrapalha exatamente o fluir entre vocês, como eu estava já explicando anteriormente. E a fluidez, a movimentação que está exatamente no cavaleiro aqui, olha, que é a vontade dele ou dela de fazer acontecer, né? Mas ao mesmo tempo o medo muito presente. Nós temos, na verdade, aqui nessa mesa, um equilíbrio de coragem e de medo, tá? Com uma dose um pouquinho perto de um equilíbrio, vamos dizer assim, uma dose um pouquinho maior de medo do que de coragem, mas nós percebemos alguém que tem a disposição de querer viver novas situações, de repente, o que que acontece aqui para você? É a questão de um pouco de paciência, um pouco de compreensão, entender que de repente a outra pessoa passou por situações difíceis e de repente calha que até mesmo você também pode ter vivido algo semelhante, que você também tenha as suas dificuldades emocionais, que você também tenha medo de se decepcionar. Isso afinal é natural do ser humano. Né? Então, você também pode ter uma dose disso que a gente está interpretando falando da outra pessoa. Pode calhar que você esteja no momento mais maduro para encarar um novo relacionamento, para viver um novo relacionamento, sem deixar as questões do passado interferirem no presente. De repente você já transmutou isso de uma maneira mais eficaz do que a outra pessoa conseguiu fazer, entende? Então a disposição de viver ao seu lado, de se encorajar para criar realmente um novo momento, entender que é um novo momento, né? Que você não é a outra pessoa lá que causou uma mágoa no passado, né? Então, nós temos a ingredientes na mesa sinalizando a vontade da outra pessoa de viver o que está se apresentando com você, com o cavaleiro e com a cegonha também, que são duas cartas que trazem exatamente a parte da coragem, aqui na balança do equilíbrio das emoções que eu estou vendo para vocês, tá? O cavaleiro e a cegonha mostram uma pessoa disposta, uma pessoa querendo promover mudanças, querendo viver coisas novas. A cegonha fala muito disso, com a coragem de viver coisas novas no cavaleiro, né? Mas ao mesmo tempo também resquícios do passado, de não, vai dar errado, eu tenho aqui o medo de me decepcionar, de repente pode ser que eu estou me iludindo, então muitas vezes eu prefiro ficar na minha aqui do que gerar esse movimento do cavaleiro, do que criar as possibilidades de mudança com a cegonha, tá? Então, assim a gente consegue responder para você por que ele ou ela não se entrega ao sentimento. Muitas vezes é a situação de você ter uma certa raiva até. No bom sentido, entre aspas, vamos colocar assim. Por que que eu falo uma certa raiva? Por você ver que é evidente, né, que surgiu um clima entre você e a pessoa em quem você está pensando aqui e que é uma questão de ambos se colocarem para viver o que se apresentou. Por quê? Encaixou, né? A energia foi compatível, você está gostando, você já percebeu que a outra pessoa também está gostando e você está fazendo a sua parte para fazer acontecer e a outra pessoa, na hora de fazer a parte dela, não faz. E aí você fica, caramba, mas por quê? Né? Por que que não se entrega? Por que que está nessa trava? Então é exatamente o que a gente respondeu aqui. Medo de se decepcionar, medo de estar criando ilusões, muito da carga do que deu errado no passado, então aquele pensamento de, ah, vai dar errado de novo, e é onde a pessoa se fecha ali, nas próprias emoções. A torre acaba não querendo compartilhar, não se abrindo tanto quanto poderia, não gerando tanto das situações com as cartas de baixo aqui do cavaleiro e da cegonha. Mas é importante dizer, essas energias estão aqui também.
né? Então essas duas cartas que eu estou apontando aqui agora mostram a vontade dele ou dela de estar ao seu lado, de fazer acontecer, né? Então o cenário geral que a gente tem está falando sobre uma dificuldade, uma certa dificuldade que a outra pessoa tem de lidar com algumas superações. Como eu expliquei, de repente você já, caso, né, se aplique a você, de também ter alguma questão de um relacionamento anterior que não deu certo, que traz alguma carga negativa, algum trauma afetivo, de repente você já transmutou isso, você já adquiriu maturidade para separar o passado do presente, né? Não está deixando o que te aconteceu antes atrapalhar o que você tem para viver agora, né? Ok, se for assim, muito bom, tá? Mas de repente pode ser que a outra pessoa ainda não conseguiu atingir esse processo, não conseguiu lidar com tudo isso de uma forma tão natural, né? Então está deixando ainda assim o passado atrapalhar e isso é que está gerando trava emocional, bloqueio afetivo. É o que mostra aqui o motivo pelo qual a outra pessoa não está se entregando a você como poderia se entregar, tá? Então essa é a resposta. Qual a dica diante de tudo isso? De repente você tentar compreender um pouco mais, né, o momento da outra pessoa, sutilmente ver como você pode auxiliar nesse processo de deixar a outra pessoa mais à vontade, gerar mais confiança. Eu acho que isso é fundamental para que essas questões que nós vimos aqui com a lua, com a torre e com o rato sejam bem trabalhadas, tá? Então, essa leitura te proporcionou o entendimento que responde à nossa questão do vídeo, né? Mostrando por que a outra pessoa, então, não está se entregando a você, ao sentimento que bateu, né? Qual é a trava, qual é o bloqueio, vimos aqui, tá? Então, essa foi a resposta com as cartas do baralho da esquerda. Vamos recolher agora. Aí vou reorganizar a mesa, voltando o arcano da lua aqui para o monte, que será novamente embaralhado. Vou trazer o baralho da direita. Então, para a galera que escolheu as cartas da direita, de fundo azul, com o quartzo fumê, chegou aí o seu momento, a sua leitura. Vamos lá. Passando a pedrinha para cá, embaralhando primeiro o tarô. Porque ele ou ela não se entrega ao que está sentindo, né? Qual é a dificuldade para fluir com você? É o que a gente vai pesquisar aqui. Então, vamos lá. Tá aí o arcano do tarô. Embaralhando agora as cartas do baralho cigano, que serão colocadas ao redor do tarô. Então, vai funcionar dessa maneira. 5 cartas na mesa, tá, gente? Para sua leitura aí. A gente vai ter, então, o arcano do tarô centralizado, com 2 cartas de cada lado do baralho cigano, compondo a sua leitura. Mais uma. Foi. Tá aí a mesa arrumadinha. Vamos fazer a nossa leitura então agora. Por que ele ou ela não está se entregando a você, não se entrega ao sentimento que bateu aí, né? Qual a dificuldade para fluir? Vamos abrir as cartas então. O tarô também. Então vamos lá. Olha só, gente, o que nós temos aqui? De cara eu vou falar, tá? Uma situação que está atrapalhando ele ou ela emocionalmente. Dificuldade de fazer escolhas, de falta de convicção na vida, sabe? A situação se apresentou, a pessoa não se sente confiante o suficiente para se entregar, tá? Então, falta de confiança mesmo, eu diria, que gera, por sua vez, a dificuldade de fazer escolhas na vida, de fazer valer o que se apresentou para viver, de tomar a decisão de viver determinada situação ao seu lado, tá? A insegurança, a falta da confiança. Por que eu falo isso? Os caminhos aqui no baralho cigano, tá? Nós temos a torre, os caminhos, aqui na parte de baixo o sol, a árvore e aqui no centro, no tarô, a roda da fortuna, né? Então, a falta da confiança, muita insegurança, incertezas, indecisões, uma pessoa que fica naquela de nem vai e nem sai da moita, sabe? Né?
para usar aqui palavras leves, claro, né? Na nossa leitura, no nosso vídeo do YouTube. Os caminhos, gente, uma pessoa indecisa, insegura, né? Não conseguindo fazer valer aquilo que escolhe para viver, né? Então, fica naquela situação, não sei se eu vou, não sei se eu fico, né? E aí, no fim, fica travado, nem vai nem fica, certo? Fica no meio da encruzilhada lá, não faz acontecer e fica aquela sensação de uma energia que travou, que bateu um clima entre vocês, que está tudo pronto para rolar e a pessoa, na hora de fazer a parte dela, não concretiza, não materializa tudo o que uma conversa proporcionou, por exemplo. Por quê? Por insegurança, por falta de confiança, pela falta da convicção de viver o que se apresentou, né? Então, os caminhos mostram isso, uma pessoa indecisa, né, que nem vai nem fica muitas vezes, junto com a roda da fortuna no tarô. Muitos altos e baixos emocionais, uma pessoa inconstante, né, que pode assim te causar a impressão de ora quer, depois não quer, depois quer de novo, depois não quer de novo, e aí você acaba ficando louca até já, né? Ou louco, dependendo aí, né? Por quê? Você não percebe uma constância nele ou nela, né? Não é uma pessoa que mantém o discurso, tá? De, por exemplo, dizer assim, eu te quero, eu gosto de você, né? A gente vai criar oportunidades juntos, beleza? Você vai acordar e vai dormir, no dia seguinte vai acordar e vai dormir de novo, e vai passando um dia após o outro, e você sabe que a situação entre vocês é essa, porque é o que foi comunicado e é o que a pessoa está te demonstrando. Nesse caso, não. É alguém que hoje pode te falar uma coisa, amanhã pode te falar outra, ou no mesmo dia, de manhã pode te falar uma coisa e à noite pode te falar outra, tá? Inconstâncias, altos e baixos emocionais, uma pessoa que muda de ideia com muita facilidade, pelas inseguranças, por não conseguir confiar em si, tá, gente? Então é importante essa informação para o seu discernimento aqui. De repente, a pessoa que age assim com você pode te fazer concluir que está te enrolando, né? Ou que tem outra pessoa que está tentando te enganar de alguma maneira, mas não. É uma pessoa que é enrolada, não é alguém que está te enrolando, querendo te enganar porque vive outra situação e de alguma maneira está escondendo algo de você. Não, é uma pessoa que é enrolada e que não consegue definir com clareza o que quer viver, tá? Então, esse é o momento da outra pessoa. Por isso a outra pessoa não está conseguindo se entregar, por isso não está conseguindo fazer fluir com você, né? E aí o que que acontece? Nessa de a própria pessoa geralmente não conseguir se resolver internamente, ela não consegue se apresentar para o mundo, tá? Porque não consegue enxergar aqui o caminho a ser seguido para pisar firme nele, e aí faz o quê? Se tranca lá, olha, a torre, que aliás é uma carta que veio também no baralho da esquerda, tá? Muito pertinente essa carta da torre nesse tema ali no baralho cigano, mostrando um comportamento de introspecção de alguém que se retira e quer ficar no próprio canto. Nesse caso aqui com você, por não saber exatamente o que fazer, por faltar confiança. Então, assim, eu não estou confiando em mim, eu não estou com a convicção de viver essa situação, então eu vou me trancar, vou me fechar, vou ficar na minha porque é onde eu entro no meu casulo e eu me sinto mais protegido aqui, ou mais protegida aqui. Então, essa é a sensação que a outra pessoa vai buscar diante desse turbilhão emocional aqui, tá? Uma pessoa mal resolvida internamente, emocionalmente, que não consegue experimentar a certeza do que quer viver e muda de ideia com muita facilidade, como eu falei, em dados momentos pode te deixar louco ou pode te deixar louco com esse comportamento, tá? Mas nas cartas de baixo aqui nós temos o Sol e a Árvore, né? Então essas duas cartas mostram o desejo que a outra pessoa tem de estar ao seu lado, certo? Com essas cartas, portanto, nós vemos que não é alguém que age assim de forma mal intencionada. Nós esclarecemos de vez aqui que não é alguém que quer te enrolar porque vive alguma outra situação e de repente está te metendo num rolo, né? E está com más intenções. Não, é simplesmente uma pessoa que tem dificuldades internas. Essas duas cartas, do Sol e da Árvore, mostram alguém que quer ser feliz ao seu lado, que quer alcançar realizações com você, quer crescer afetivamente com você. A carta da Árvore, inclusive, sinaliza muito a ideia de relacionamento. Por quê? Criar raízes, algo duradouro, firme, que possa gerar frutos. E isso a gente só conquista com o pensamento de nos relacionarmos com alguém, de nos mantermos ao lado de alguém, que é exatamente
o que a outra pessoa pensa com você, tá? Então essas duas cartas são muito importantes aqui, as que eu estou apontando agora, o Sol e a Árvore, para te mostrar que a outra pessoa, que ele ou ela gosta muito de você, tá realmente afim de você. Então, eu sei que você em determinados momentos pode sentir uma certa raiva de caramba, né? Tá me enrolando, tá mentindo para mim, não é possível. Mas são as dificuldades internas que a pessoa tem, né, de se resolver emocionalmente, de firmar o pé no caminho que apontou para viver, para tomar uma decisão. Então, por que isso? Porque falta confiança. São inseguranças que fazem com que a pessoa entre ali no casulo da torre, né? Se retire, vai buscar proteção ali ficando quietinho, ficando quietinha. Porque se eu estiver aqui no meu canto e não precisar lidar com ninguém, então eu tô com a sensação de que é mais confortável para mim aqui e é onde eu vou ficar por enquanto, tá? Então você pode perceber alguém que em dados momentos se afasta, né, entrando nessa torre por conta do que eu estou explicando aqui. Mas trata-se de alguém que quer estar ao seu lado e simplesmente tem dificuldades, né, em relação à confiança para viver o que se apresenta entre vocês. Então, isso tudo responde à nossa pergunta do porquê ele ou ela não está se entregando ao sentimento que bateu. Qual a dificuldade aí no fluir com você, né? O que está bloqueando, o que está travando. Principalmente insegurança, falta de confiança, porque se faltam essas energias, falta o quê? A certeza para viver, tá? Aí não é mais alguém que, a partir do momento em que a pessoa tem a certeza do viver, ela não fica mais ali na encruzilhada, diante dos caminhos para onde eu vou. Não fica mais aqui girando nessa roda, né? Consegue se firmar melhor dentro das próprias emoções para se colocar melhor ao seu lado. Então, de repente, é alguém que está num caminho dessa conquista pessoal, certo? Te exigindo um pouquinho de paciência, né? Se você gosta muito dele ou dela aí, você viu que isso é recíproco. O sentimento é recíproco. De repente, o que ocorre é que você é uma pessoa mais resolvida internamente do que ele ou do que ela. E isso é que pode te dar um certo trabalho até que ocorram, digamos assim, os ajustes necessários aí para que a outra pessoa se firme melhor ao seu lado, né? E aí sim vocês consigam experimentar o que a outra pessoa quer com você, aqui no sol e na árvore, tá? Então identificamos o que está atrapalhando, o que está pegando aí, né? Onde está a trava, onde está o bloqueio, principalmente na falta de confiança dele ou dela de participar da vida. Não é só de estar ao seu lado, mas de participar da vida. De repente, se você for prestar atenção, você pode ver que a pessoa de quem você gosta não age assim só com você. De repente é uma pessoa também meio enrolada no trabalho, pode ser que algum amigo faça um comentário desse tipo, né? Alguém da família faça um comentário desse tipo, ah, fulano é enrolado mesmo, ou fulana é enrolada mesmo, né? É difícil de sair alguma coisa desse mato. Coisas do tipo, comentários assim, tá? Por quê? Alguém que está na busca dessa conquista pessoal, de ter mais certeza no viver, e aí sim conseguindo fluir melhor com você, tá? Então, essa leitura te proporcionou aqui o entendimento proposto na pergunta do nosso vídeo. Fico por aqui, terminamos a nossa leitura. Se você não deixou o seu like ainda, faz isso antes de sair, tá? Muito obrigado pela participação, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.